Bom Oi, dia! bom dia, como está Tô por ótima. aí? Hoje é live de dentro do carro. Hoje... Não, tá ótimo. Eu também, se eu pudesse, eu entrava no carro, porque eu descobri nessa quarentena o tanto que é barulhenta a minha casa. Eu tô aqui trancafiada no meu quarto, mas assim, o que tá, vocês ouvirem pra fora não é da minha responsabilidade, Não, a tá? gente Não até tem. fez um meme esses dias que eu compartilhei, né, Nara? Que era a gente pega o celular para fazer alguma coisa e começa o cachorro coar, o vizinho gritar, começa alguma coisa. Não, nossa, eu descobri assim que eu vou pro céu. Se precisar de ser tolerante ao barulho, eu já tô pronta. Porque é muito barulho. Mas vai com barulho mesmo. Se minha imagem ficar fixada, vai ficar fixada. Qualquer coisa é só ir lá no meu feed ver meu rosto. Mas eu tô aqui, tá? Você me escutando já tá ótimo. Vocês estão ouvindo Mas bem, gente? Vocês estão vendo é, bem também? Tá bom para vocês aí? Manda um ok aqui, manda uns coraçãozinhos aí pra gente saber. isso, convida mais gente, tem aí o aviãozinho que eu aprendi isso com o Tadashi. Manda para 5 pessoas, gente. Convida. Pronto. Chama a gente. E saiu nossa live, né? A gente tava tentando, acho que muitos meses essa live, mas eu tô super tranquila, porque assim, eu falo, gente, eu tenho que ter vergonha de fazer live com esse tanto de barulho, mas agora vocês me aceitem assim, tá? Qualquer coisa eu edito, põe lá no YouTube, tá ótimo. Mas saiu, o pessoal tá falando que tá ótimo, saiu nossa live. E foi bom esse momento que a gente decidiu falar sobre a prática, porque nessa quarentena tem muita gente se especializando, buscando, né, melhorar essa advocacia, fazer um curso que eu não conseguia fazer com o tempo. E tem muita gente falando de direito sistêmico, advocacia sistêmica. E acaba que, assim, como implementar, né? Porque às vezes a gente recebe essa informação numa live e é muito rápido, a gente não tem, assim, como que a gente faz, como que é, etc. Mas antes de a gente entrar no tema mesmo, já coloquei aqui, eu vou apresentar a Ana, né, para quem não a conhece. Eu não consigo falar o seu currículo inteiro, mas depois eu vou disponibilizar de novo, né? Tá no post. Mas a Ana Carolina Lisboa é advogada sistêmica, consteladora familiar e organizacional, mestrando em Ciências Jurídicas e Políticas na Universidade Autônoma de Lisboa, pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, Psicologia Positiva, é membro do IBDFAM e presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Capão de Canoa, no Rio Grande do Sul. Tem mais, gente, mas assim, também não ia defini-la, né? Só falando isso. Mas assim, para nós que somos advogadas sistêmicas, é uma inspiração ver alguém jovem, uma mulher, né? Assim, é uma referência para nós. Então, muitas das minhas colegas gostariam de ter essa live mesmo para a gente falar de prática, de experiência. Então, é Uhum. importante a gente deixar isso registrado no momento desse que as pessoas estão conhecendo a advocacia sistêmica e ver como foi a trajetória que a gente começou, né? Como assim, vamos ver os perrengues, mais ou menos. E as coisas. Tem todo dia, né, na área? Não é porque, assim, você estava falando de currículo, né? Guria, eu nem coloco mais as coisas que eu faço no currículo, porque assim não cabe mais de tanta coisa que a gente faz. E eu sei que você É, também busca muito curso, né? E não é só na área dentro do direito, né? Quando a gente entra no universo das constelações, eu já me peguei, hoje, inclusive à noite, eu vou começar o outro do Paulo Pimonte. Então, assim, todo dia, nessa quarentena eu já fiz uns 4 cursos com a Brigitte, com o Guilhermo. Então, não é só para o outro, né? Porque para de ser um aprimoramento para o cliente, por como na advocacia a gente faz assim, vou fazer uma especialização em família para atender os clientes. Quando a uhum. gente fala de constelação, eu vou fazer uma especialização para mim. Eu mudo, isso é algo que me interessa e logo eu tenho aquilo para dar. Porque dentro do que a gente sabe, a gente só dá para o outro aquilo que nós temos. É. Então, eu recebo mais conhecimento e logo eu passo adiante. Então, assim, o próprio Bert, né, ele fala, não existe, e isso ele trouxe numa palestra da Hellinger Schule quando ele veio para o Brasil, e ele falou, não existe formação de constelação.
Porque o aprendizado para um constelador é contínuo. Ele não para. Então, o Sami também fala muito sobre isso. O constelador, o advogado, né? E a gente está vendo muito isso da questão dos aprimoramentos, das pessoas que desejam, né, uma certificação imediata, um retorno da advocacia sistêmica. Né? Ah, vou fazer isso aí porque tá legal e tá na moda, e o povo tá falando agora. Então, muita gente me pergunta, né? Eu sou professora de formações e da pós também de constelação. Ana, isso aí tem certificado? Como que é, né? Posso usar? Gente, não vai ser um certificado que vai dizer para você se você consegue ou não. Eu, por exemplo, fui constelar na minha terceira formação. Constelar em grupo. Nossa. Em grupo, né? Antes eu fazia individual, fazia alguma coisa, né, com os parentes mais próximos, mas eu tive dentro de mim a certeza de que eu podia abrir uma constelação de grupo e segurar aquilo tudo. Depois eu estava fazendo foi na minha terceira formação. Eu estava fazendo São Paulo com o Fred, eu fiz uma com o Mohamed em Floripa e estava fazendo uma aqui com a Cris em Porto Alegre. Então, não é assim para amanhã. Não, não é. Eu, assim, eu penso assim, quem quer ser aluno aprende com qualquer pessoa, uma pessoa na rua. Então, assim, não é realmente uma pessoa que precisa de uma qualificação super especial para te dar uma aula. Apesar que a gente sabe que o mercado exige em alguns aspectos, ok. Mas quando você se coloca como aluno, qualquer pessoa te ensina. Exatamente. Agora, eu vou falar assim um pouco sobre mim. Eu falei assim, nossa, advocacia sistêmica, agora é a minha vez, acabou, não vou pegar em processo, vai ser tudo dentro do escritório. Nisso, durante meus estudos, eu fui entendendo por que eu excluía tanto o processo, porque eu achava difícil ir para o judiciário. E assim, com as técnicas que eu aprendi, aí foi outro caminho para mim, porque eu moro numa cidade do interior, em Minas, e a única advogada sistêmica que atua aqui sou eu. Eu tive que ter o cuidado de falar se eu, assim, né, de anunciar se eu era ou não advogada sistêmica. Eu acho que quase ninguém sabe assim. Eu tento usar uma linguagem mais leve, né, usando assim sempre termos de consenso judicial, mas não escancarado. Por quê? Ainda tem o processo de entrar com essa advocacia, que é um caminho diferente, mas não é um nicho. Eu não acredito que seja um nicho. Eu acho que são habilidades que a gente estuda fora da faculdade que ajuda no nosso profissional. Então, assim, eu tive que ter cuidado de usar técnicas no início com os clientes, me sentir segura para oferecer isso, porque eu falava, gente do céu, o cliente chegava aqui chorando e eu falava assim, meu Deus, eu tô abalada, eu não estava abalada. Eu entrava em ressonância com aquilo ainda, né? Tinha coisas que eu tinha que resolver, eu ainda estava na criança. Então, quando você faz uma formação, existe o tempo do nosso corpo também, assim, de aceitar, de processar aquela informação, de mudar. É uma mudança de comportamento se a gente for olhar uma advocacia tradicional. Né? Então, assim, eu continuo minha formação, sempre que muitas pessoas me pedem indicação de curso, eu falo, eu fiz isso, mas você vai sentir a necessidade no seu caminho de fazer mais formações. Porque é isso, assim, a gente, na faculdade, eu não lembro de ter tido aula de direito notarial, que é algo que você atua no extrajudicial. Então, tudo que eu fui ensinada na faculdade foi judicial. Nem esse judicial eu fui ensinada. Então, imagina como você tenha. Você nem é ensinada a ter habilidades e competências para ter relação com o seu cliente. Eu tive que ir atrás. Então, assim, eu ainda estou, né, nesse processamento de competências, fazendo mais outras formações que fazem sentido, vão aparecendo para você. Não acaba, igual você falou, não cabe mais, porque a gente fala assim, não, mas agora eu tô preparada para PNL. Eu fiz um curso de PNL esses dias. Eu tô fazendo um curso de coach, que para mim é muito legal para estruturar, assim, um atendimento, né? Então, assim, vão vir as coisas. Quando você tá em sintonia, vem outras coisas. Mas, assim, eu quero que você fale mais que eu hoje. Mas,
o seu início pessoal, como é que foi, assim? Você foi, implementou no escritório, colocou lá que era advogado sistêmico, como seus clientes aceitaram isso? Como foi? Então, bom, gente, eu já vou dizer, tô vendo que o Alexandre entrou aqui. Eu tava agora, porque eu tô no carro, tá? Eu tava agora gravando umas aulas aqui, e aí saí ali do estúdio e entrei aqui no carro. Então, por isso, tá, gente? Mas tá dando certo aqui também. Só pra me explicar, né? E, gente, bom, vejo que tem algumas colegas aqui. A minha parceira também entrou aqui, Caroline Costa, que é minha sócia no escritório e vai poder colaborar aqui com a gente, né? Já que a gente está falando de casos práticos. Então, Nara, eu conheci as constelações em 2014, até teve a Carol, alunos aqui também, e vocês podem imaginar. Eu moro numa cidade pequena, né, Capão da Canoa, e não tinha aqui, tá? Até ontem, advogado sistêmica. Ninguém sabia o que era esse negócio. Tem alguns colegas meus, se eu perguntar, até agora não sabem. Então, só que o que acontece, né? Eu comecei isso logo que eu me formei em 2015. Então, antes de me formar, eu fui num congresso que era aquele pré-projeto, lembra do novo CPC? Que tinha um projeto Uhum. para aprovação. Anos que eu já aplico as constelações e que eu vivo elas, né? Então, a primeira formação que eu fiz, a gente fala, ninguém vem para constelação à toa. Não foi olhando e dizendo assim, nossa, esse é um bom nicho de mercado, eu vou ir fazer isso, porque, né? Feliz das pessoas que podem fazer isso hoje, né? Na época ali não é nada, você era louco. E até hoje tem muita gente que diz que eu sou doido. Mas, enfim, ele era um doido, né? Eu brinco com ele até hoje e a gente dá aula juntos. E foi assim, eu vi ele naquele congresso, ele subiu no palco e falou assim, escolham pessoas, quem tem conflito familiar aqui? Porque eu tô desenvolvendo isso, que eu tô arrumando, tô organizando os meus processos com isso, e isso vai estar dentro dos meios alternativos de resolução de conflito e não sei o quê. E apresentando as constelações. E o povo ficou tudo assim, o que esse doido tá falando? Né? O que é isso? E ele falou, porque isso veio da Alemanha, porque eu estudei lá, porque isso e aquilo, e é uma forma que vai entrar dentro dos meios alternativos de resolução de conflito. Então, vou dar um exemplo. E sem slide, sem nada, sendo que era um congresso que estava assim, tipo, a nível internacional, era pré-projeto, Gramado, o povo tudo ali, né, de terno e gravata, chega aquele homem cabeludo, barbudo, de camisa, falando Falando que ele tinha quase um feito indiano, né? Falando, não, vamos quase um falar de outras indiano. coisas. Exatamente, que o Frederico tem aquela fisionomia assim, né, mais turca. Enfim, Uhum. chamou alguém lá, né, era uma menina, e eu sempre conto essa história, o povo que assiste as lives já deve estar careca de saber. Era uma menina, uma advogada, e ele perguntou, você tem um problema? Tenho. Ele falou assim, tá, não me conta nada desse problema e seleciona pessoas aí da plateia para representar isso aí que você tem. E aí ela chamou, esse para ser meu pai, aquele lá para ser minha mãe, aquele lá para ser minha irmã e tal. E aí ele falou para as pessoas, vocês subam no palco e fiquem à vontade. Façam o que der vontade de vocês fazerem. Só não falem. Transforme tudo que vier na cabeça de vocês em movimentos. E nunca que ninguém tinha falado de constelação, o que era nada. E o povo, né, ali. Aí aquele povo começou a subir no palco e tal. Um começou a ficar perto do outro. O outro disse, não quero ficar aqui, quero ficar lá. Guria, deu assim, 10 minutos. Ele pegou e falou pra ela no microfone. O seu problema é com a sua irmã, porque você toma o lugar da sua mãe no seu sistema. E isso gera tal e tal coisa com a sua mãe. E se você não sair desse lugar, você não vai ter força. E a mulher ficou branca e começou a chorar na frente de todo mundo. Tinha uns 1000 advogados naquele Meu congresso. Deus. O hotel Serra Azul estava lotado. E aí ela falou assim, a minha irmã casou mês passado e não me convidou para o casamento dela. Como que você sabe que o meu Meu problema é com a Deus. minha irmã? Como que você sabe disso?
E ele falou, pois é, isso é constelação familiar e é isso que eu faço nos meus processos. E aí todo mundo caiu com o queixo no chão, tipo, o que que tá acontecendo, né? Eu juro, Nara, A que eu pessoa falei não assim, falou nada e o negócio nada, apareceu, né? nada, nada, nada. E o Fred, ele é muito sensitivo, assim, ele tem uma percepção incrível, né? E, enfim, ele trouxe Tá todo o defeito presente, dela, né? exatamente, sem ela falar nada. E aí ele falou, gente, é isso que eu tenho feito nos meus processos. Eu sinto qual é a dinâmica, e eu esclareço, e assim é, e eu tenho feito isso já há muitos anos. Então, o Fred, ele iniciou junto com o Sami, no entanto, é uma parte do direito sistêmico que precisa ser vista, sabe, Nara? Porque ele foi o primeiro É. advogado a falar sobre isso. E as pessoas falam muito do direito sistêmico por conta do nome. Mas as É. práticas sistêmicas já existiam há muito tempo dentro da advocacia. E ele tem esse lugar de quem dentro da advocacia iniciou esse movimento e ele apanhou muito, mas muito. Tanto é que hoje Eu imagino. ele não advoga mais com processo litigioso. Ele só é contratado por outros colegas do mundo todo, assim como a Cristina Laguno, para constelar processos. Hoje ele só trabalha com as Uhum. constelações de processos, constelações empresariais, de grandes empresas, né? Que é o Frederico Ciongoli. Agora em agosto ele vai estar fazendo um trabalho aqui comigo no Instagram. Enfim, foi ali que eu conheci, tá? E Eu aí, também, a primeira pessoa que eu conheci de direito sistêmico ou advocacia sistêmica foi ele. Eu assisti assim no YouTube, eu acho que eu fui assim, fui procurar constelação familiar. Aí no YouTube já mostra outra coisa, né? Apareceu a primeira coisa, depois foi o dele. Eu comecei a assistir. Então a primeira noção que tinha isso na advocacia, que eu falei assim, meu Deus, eu quero isso, eu quero ser ele. Foi com ele. nossa, o Fred é incrível. E hoje a gente faz um trabalho muito legal junto. Ele é meio desconectado das redes sociais, assim, então ele não gosta muito. Aí a gente vai lá dar umas puxadas nele, porque ele tem um universo, né, próprio dele aqui. E eu admiro demais ele como profissional. No entanto, depois disso eu comecei a fazer a formação ali com ele, que foi uma série de sincronicidades. E fui para São Paulo para fazer a tal do show do YouTube. Não era para fazer formação nenhuma. Eu assisti a palestra dele em julho. Em outubro ia ter um show em São Paulo. Eu comprei o tal do show do YouTube e fui. E aí eu fui para passear. Tipo, eu ia quinta e voltava domingo. Cheguei lá, guria, eu tava no aeroporto, abri o Facebook e eu tinha adicionado ele no Facebook depois daquela palestra, né? E Aham. apareceu assim no Facebook. Início da turma de constelação esse final de semana. Eu falei, gente, eu tô aqui, vou ver qual é que é desse negócio. E aí eu chamei ele ali e perguntei quanto que era pra constelar, que eu queria constelar. Aí ele falou assim, acho que na época era R$ 800 pra constelar. E se eu fizesse o módulo ia ser 1.200. Aí eu falei assim, vou fazer esse módulo, né? Vou ver qual é que é, vou começar isso aí. Depois eu falei, se eu não quiser continuar o curso, tem problema? Ele falou, não tem problema, você vem e vê o que você acha. Aí fiz uma entrevista, que ele faz toda uma entrevista, né, com os alunos e tal, para ver se aquela pessoa pode fazer o curso ou não. Aí eu lembro que eu fiquei bem feliz que ele falou no telefone, assim, fez várias perguntas, eu respondi, ele falou assim, tá, tudo bem, você pode vir. Ele sempre muito centrado, assim, sério, né? E eu fiquei pensando assim, ai, gente, eu acho que eu não sou louca, né? Se ele deixou eu fazer, eu posso, eu posso começar. Sincronicidades, na verdade, né? Você tava lá, é incrível. Sim, aí comecei, guria, a fazer. E em novembro tinha um congresso da Jovem Advocacia, que eu era presidente da OAB Jovem daqui. E eu já tinha também, dia 29 de novembro, eu não esqueço, comprado passagem, a OAB já tinha reservado hotel, tudo. Eu fiquei enlouquecida com aquele módulo, porque eu fui constelada, eu participei das constelações, aquilo entrou em mim de um jeito que sim esclareceu a minha vida inteira. Eu descobri que eu tinha mais um tio, que, enfim, assim, 1 milhão de coisas Nossa. aconteceu naqueles 3 dias. E o show do YouTube, né, coitado, era pra ser uma atração do negócio, o Frederico foi mais que o Bonovox pra mim. Então, viu aquela coisa. Aí eu falei, eu tô aqui, mês que vem eu continuo fazendo esse negócio, eu quero fazer essa formação. Aí ele falou, dia 29, a próxima aula. Aí eu falei, tá brincando. 29 eu já tô aqui por causa da OAB. De novo, outra coisa. Então, assim, né, Nara, quando a gente tá no nosso lugar, quando é pra gente, o universo empurra de um jeito que você não tem mais como voltar.
Então, eu sempre tive Exato. que era pra mim, assim, sabe? Era pra eu ver alguma coisa. Então, comecei ali, mas eu fui me posicionar como advogada sistêmica. Aí eu estava em outro escritório que não era o meu escritório, era um escritório que o primeiro escritório que me deu a oportunidade de trabalhar depois que eu saí da faculdade. Era um ritmo de trabalho que nós temos, né, cartesiano, então, e ali era realmente, assim, muito pesado, porque era um local de muito fácil acesso atrás do fórum, então era muito cliente, muita gente, muito conflito. E eu sempre com aquela função de conversar, de querer demorar mais tempo nas consultas, de me envolver, que nem você. Olhava, chorava junto, era uma coisa assim, tomava conta de mim. Só que o programa desse escritório, a forma que era colocada era assim: oi, tudo bem? Seu processo é tal. Se dava para fazer ou não, não importa, a gente tinha que fazer. Procuração de contratos Uhum. honorários. E depois se vira, né? Porque eu não dormia, eu não comia, eu adoecia. Porque eu ficava com aquela situação assim do tipo: meu Deus, mas isso tá errado. Ou isso não dá para fazer. Ou o cliente vinha com outras situações por conta daquele atendimento que não era bem feito. Tinha outras pessoas que atendiam e eu peticionava, então um falava com o cliente, entendia Y, passava para mim X, eu escrevia H e chegava na hora da contestação era azul, sabe? Era uma Aham. confusão. E aquilo não funcionava. E aquilo foi me matando e junto com as formações de constelação eu fui me descobrindo. Eu virei uma pessoa e eu falo, gente, eu ganhei paz aos 23 anos. Eu sempre tive pais maravilhosos e eu era cega, mas cega. Eu ganhei pai e mãe aos 23 anos. Eu tenho 29. Quando eu descobri as Uhum. constelações. E eu ganhei um universo diferente. Eu tava noiva na época, namorava há 8 anos. Então, eu Nossa. saí do escritório. Olha o que a constelação fez comigo. As pessoas, o que impactou na sua vida? Eu É um saí, movimento, né? eu saí do escritório, eu encontrei a minha sócia, que era minha colega, minha amiga de infância, está aqui nos ouvindo. Nós montamos o nosso escritório. Eu me divorciei, né? Eu rompi o noivado com o casamento marcado, porque eu vi que eu não Meu Deus. estava fazendo algo para mim e sim cumprindo um ditado familiar da minha família, que você tem que casar com o primeiro namorado, você tem que ser virgem do primeiro, tem que ser só o Aham. primeiro, você tem que ser feliz e você tem que ter uma vida de comercial de margarina. E se for Aham. ruim, aguenta e não reclama de nada. É a Então, tradição, né? Lealdade, né? exatamente. Quando eu descobri isso, porque o ditado da minha família, na área a gente fala muito de ditados familiares, era ruim com ele, pior sem ele. Então eu estava reproduzindo Entendi. isso num escritório, onde eu não estava gostando e feliz com aquilo, mas eu pensava, ruim com isso, pior sem isso. Aquele ditado da avó, né? Da avó, da mãe. Aham. Ruim com ele, pior sem ele, vou ficar nessa relação. Tá tudo bem. A filha boazinha, né? Durante esse Uhum. processo de autoconhecimento, eu fiz assim, outra pessoa. Virou do avesso. Parei que eu tenho que me encontrar dentro de mim, né? É uma coisa assim, a gente Exatamente. toma um caminho, né, existencial, sai disso, né? E vai pro Gente, biográfico mesmo, toma saí da nossa Matrix. identidade. Saí da Matrix, total. Virei a ovelha negra, né? E rebelei. Então, e ali começou esses processos todos de autoconhecimento, mas para eu me posicionar como advogada sistêmica, foi em 2018. Depois da gente já trabalhar Hum, com os clientes, assim, a gente já vinha. olha o Tanto que quando a tempo, gente se né? Tá mudou, vendo? quando a gente se mudou de escritório, quando a gente abriu o nosso escritório, a gente já fez uma sala de reunião diferente, onde a nossa intenção já era extrajudicial, mas a gente falava muito Uhum. sobre isso, né? Extrajudicial, mediação, conciliação, né? Para as pessoas conseguirem compreender. E aí eu também trabalhava como terapeuta num espaço que chamava Espaço Chante, que a minha amiga, que estava gravando aula com ela agora, a Amanda, ela me cedeu, ela era professora de yoga. Então eu tinha o meu trabalho de psicoterapeuta e o meu trabalho de advogado.
Só que as pessoas não entendiam. Elas viam eu indo nesses retiros, vindo em formação, dando aula, fazendo terapia, e começaram a perguntar o que... A Ana falava assim, pronto, a Ana Onde você enlouqueceu. tá nisso tudo, né? Cadê a profissional no meio disso aí, que eu não tô vendo? Elas falavam assim, pronto, a Ana enlouqueceu, né? Quem conhecia a Ana há um ano atrás, que era aquela princesa, né? Vida perfeita, comercial de margarina, vai casar com o primeiro namorado, um escritório perfeito, uma carreira perfeita. Eu era presidente da OAB também aqui, então tava tudo perfeito. Quem via de fora era a vida dos sonhos. E eu era Meu triste, gente. Deus. Eu era triste, real, e eu não sabia por que eu era triste. E aí eu me culpava, porque eu olhava assim, gente, é uma vida perfeita, por que eu sou triste? Né? Por que eu não é isso? Então hoje, do meu lugar, Nara, eu consigo dizer que a advocacia sistêmica não só me trouxe de volta, como eu ganhei, assim, um respiro de vida, sabe? Que, assim, parece que eu sempre vivi isso a vida toda, que era pra eu fazer o que eu faço. Então, as pessoas falam assim, nossa, como você acorda animada? Eu não sei, mas eu amo fazer o que eu faço. E as ideias vêm, e as coisas vêm, só que nada é sem esforço. Então começamos a nos É. posicionar dessa forma, quando eu senti que as pessoas não estavam entendendo. E aí eu tinha que ficar toda hora explicando. Aí eu conversei com a Carol e eu falei, Carol, quem sabe a gente muda o nome do escritório, que era Costa Lisboa Advocacia. E aí a gente trouxe, então, Costa Lisboa Direito Sistêmico e trouxemos lá. E aí começamos a fazer um trabalho. E aí eu trouxe a Cris, a Liz, que já eram pessoas que faziam um projeto dentro do judiciário, aqui, os quais foi o primeiro projeto no Rio Grande do Sul. Foram minhas professoras, também são minhas amigas, para dar uma palestra na minha cidade, para os meus colegas entenderem. Então, o que eu fazia, né? Não tinha comissão de direito sistêmico na época. Eu fiquei 3 anos na área, fazendo palestra de direito sistêmico sem ninguém saber o que era direito sistêmico. E eu não falava bem. Na sua cidade? Por todo o estado. Por tudo. Ah, tá. Porque aí a gente fazia nas escolas as palestras sobre bullying e eu explicava a percepção sistêmica e fazia exercício sistêmico com as O crianças. contexto, né? Você falava assim, ó, isso aqui leva a isso. Esse contexto traz esse resultado. Vamos ampliar, né? Tem mais do que isso aqui, você tá vendo? Isso. E aí comecei a aplicar isso aí junto com a Cris, com a Liz, e a gente foi criando uma corrente, né, que hoje tá aí, é uma floresta, tem muito profissional de direito sistêmico, mas nem sempre foi assim, a gente era sozinho, né? Uhum. Não tinha. Então eu fico tão feliz de ver tanta gente buscando, sabe, de você aí em Minas, eu aqui. E aí em Minas eu tenho tantos amigos, gente, eu não sei o que eu tenho desse campo de Minas, que assim, é muito amigo Também. né? Então, assim, foi um trabalho que não foi fácil. Hoje está muito mais fácil para você se posicionar e dizer eu sou advogada sistêmica. Só que você precisa Uhum. deixar muito claro isso, né, na área para os seus clientes. Porque as pessoas pensam assim, tá, então ela trocou de área. Então, É, a Ana não faz mais família, nem trabalho. Ela faz esse sistêmico aí que eu não sei o que que é. E aí não é meu, não é pra mim, né? as pessoas param de te procurar como advogada, elas param, o movimento estagna porque você não está sendo claro. Então, o que faz o Exatamente. direito sistêmico, né? O que faz a advocacia sistêmica? Como que você se posiciona? Né? E aí eu tive que entrar nesse trabalho de posicionamento. E de lá para cá eu venho tentando trazer para as pessoas o que é, como faz, o que aplica. E eu achei fantástico o que o Sam me falou esses dias, que era assim, o direito sistêmico vai acabar. E aí ele disse que o direito, e isso é algo que eu tenho absoluta certeza, o direito é sistêmico. É. A gente só esqueceu disso no meio do caminho. Então, esse movimento que parece de inovação, na verdade é um movimento de resgate de todos nós que nos sentimos excluídos dentro da advocacia, aplicando aquela forma cartesiana mecanicista que foi imposta, sabe Deus quando? Porque Uhum. Carnelucci já falava, e a gente guia o nosso Código Civil, os nossos aprendizados através do Carnelucci e esquece de ler o que esse homem falava. Naquele livrinho dele que chama As Misérias do Processo Penal, que é um livro escrito quase 100 anos atrás, ele fala assim,
Advogado, aquele que é chamado a socorrer. O advogado tem Exato. como missão não olhar somente a pessoa, e sim os contextos que a moveram. Não olhar as leis e os direitos dela, e sim o que fez com que ele reivindicasse isso. E também a linha que os liga. Quer algo mais sistêmico do que isso? Ele fala Exatamente. observar a alma. Ele fala exatamente essa expressão. Observar a alma de um homem não é conhecer somente os seus direitos, e sim os seus contextos. Carne Lúcia. Show. Então, isso já está dentro do Tradicional, direito. né? Isso já é nosso. Nós buscamos isso por esse chamado ancestral, para colocar algo em ordem. E a sensação de frustração que os advogados têm de não conseguir concretizar o trabalho é que nos afasta do direito. É o que nos faz bater de frente com esse conflito. Então, quando a gente consegue olhar para isso e se posicionar dessa forma de dizer o direito é sistêmico, a minha advocacia é sistêmica, eu continuo sendo especialista em direito de família, eu atendo família, mas a minha forma de atendimento é sistêmica. E é isso que eu acho bacana da gente trazer, porque senão fica muito Exato. confuso, né? E tem muitos Não é colegas. nicho. Não é um nicho, não é uma oportunidade. Você não vai testar o direito sistêmico e depois deixar de ser sistêmica porque não ganhou dinheiro. Não! Você é sistêmica. E primeiro, É, as constelações mudam você. Primeiro a gente. Então, todas as formações que existem são para nós. Por isso que elas não têm fim. exatamente. A gente não é perfeito, né, Nara? Hoje eu falo isso, amanhã eu falo outra coisa e depois e assim é, né? Então, para nós. E aí a gente muda, logo a gente tem para dar. Então, começou assim. Não, e assim, essa sua trajetória é a trajetória de muitas outras advogados que estão conhecendo o direito sistêmico ou o pensamento sistêmico aplicado na advocacia. Muita gente. Ontem mesmo eu conversei com algumas colegas e a gente estava falando sobre as experiências no escritório, sobre os limites, né? Eu assisti as 2 primeiras aulas lá do curso que você está ministrando para a Verbo e eu lembro assim, você falou assim, a advocacia sistêmica é sobre limites. Assim, parece simplista, mas se a gente pudesse reduzir a alguma coisa, seria isso, né? Sobre limites. Mas a gente tem que saber o nosso primeiro, para a gente poder impor para outra pessoa. Né? Então, assim, eu poderia falar um monte de coisa assim, sobre o que você falou, mas eu acho que eu já vou entrando assim, nessa parte da prática, porque eu acho que a gente estuda, faz as formações com a intenção de aplicar. Mas chega na hora que o cliente está conversando com você, ele já vem baseado numa imagem que ele criou de um advogado que a gente vê na novela, né, nos filmes. Então ele acha assim, doutor, eu tenho isso. Ele já vem também pondo para você a forma como você deve trabalhar. E você já está com outro tipo de condução, né? Que se você aplica práticas sistêmicas, você vai conduzir o seu atendimento, o processo de outra forma que ele não conhece. Então, assim, ele já vem, algumas das vezes, né? A gente vai falar também que depois os clientes vão mudando um pouco, depois que a gente consegue, né, aplicar isso de forma bem tranquila, com segurança, vão vir outros clientes. Porque eles vão vir com mais consciência. Mas os primeiros, quando a gente está um pouco com dúvidas de como fazer, o cliente já chega, é um tradicional, vamos dizer, querendo falar assim, ó, eu tenho esse direito, eu quero entrar com a ação. Né? E chega no momento que a gente fala assim, peraí, e agora? Eu tenho que respirar, né? Respirar um pouco, entender, né? Entrar no meta-estado, não, peraí, eu tô aqui atendendo uma pessoa. É mais do que isso. Eu tô no meu lugar de facilitador. Eu não posso entrar nesse estado emocional que ele está. Né? Eu tenho que ser a pessoa capaz de facilitar esse conflito, não piorar. Né? Eu acho assim, para quem está estudando um pouco sobre práticas sistêmicas e ainda acha difícil aplicar, ou que não é constelador, que para conhecer um pouco mais com profundidade os conflitos,
perguntas, né? Entender que passa pelo corpo também do cliente, tem muita informação além da verbal. Eu acho que a gente tentar segurar o nosso impulso de imediatismo, de velocidade, para a gente entender que nem tudo acontece na hora, que os adultos que te procuram para poder ter uma solução, eles conseguem esperar. Criança que não consegue, a gente começar a entender assim, peraí, eu estou falando com um adulto. Se amanhã, só amanhã eu puder dar uma resposta para ele, o adulto dele consegue esperar um dia, 24 horas. Né? Eu acho que esse posicionamento nos atendimentos eu queria saber como que você tem feito, assim compartilhar com a gente um pouco da sua experiência nos atendimentos, porque tem gente que não pode ouvir falar de boneco. Uma professora minha falou assim, gente, não fala de boneco, não. Fala que você vai fazer uma geolocalização e traz uns papeizinhos. Muda o nome, muda a sua linguagem, porque nem todo mundo vai querer que você traga um boneco, não tem essa abertura, e a gente tem que respeitar o cliente. Mas perguntas sistêmicas de contexto, posição, né, são importantes. Assim, eu queria saber como você tem aplicado um atendimento sistêmico, mais ou menos. Ok. Então, eu vejo o modelo gestão de advocacia sistêmica em tudo que você fala. Tô certa? Então, sim. Em muitas coisas, né? A questão do metastado, das perguntas, dos bonecos. O que eu fiz também esse curso, assim como eu fiz muitos outros cursos. E eu não fico engessada, sabe, nada? Não fico. Eu, como diria o Bert, né? Beba de todas as fontes. O que eu faço? Exato. Depende de cada cliente. Depende. Eu não tenho uma coisa pronta para dizer assim, segue esse passo, esse passo, esse passo, esse passo. Sabe por quê? Porque senão não é sistêmico. O sistêmico é o lugar onde tem lugar para tudo. Então, às vezes, é necessário que você... E o que é preciso no atendimento sistêmico? Empatia. Sem isso, você não vai em lugar nenhum. É a criação do metastado. Primeiro, eu me posiciono. Quando você fala sobre limites, é sobre posicionamento. Primeiro, qual é o meu lugar? E qual é o meu lugar no sistema de origem? E qual é o meu lugar no mundo? Se eu tô aqui entendendo que eu sou pequena diante dos meus pais, logo eu não quero salvar ninguém. Então eu já ganhei muita coisa, já entendi qual é o meu lugar. Então, nossa, isso é um peso que vai embora, assim, quilos. Enorme. Porque se eu quero... Porque assim, gente, a gente veio parar no direito como bons salvadores, né? Que a gente achava que era lá em casa. E aí, se a minha criança conduz o atendimento, como a Nara falou, eu olho para o outro querendo salvar ele também. Então, o que eu faço? Eu entrei no escritório, né? Meu lugar. Qual é o meu lugar? Se eu sei o meu lugar, eu sei o meu limite. Eu sei quanto eu investi no meu conhecimento, eu sei o quanto eu posso cobrar, eu sei o que eu tenho para dar. Eu sei que eu não vou inventar moda se eu não souber. Porque o meu lugar é dentro da área de família. E hoje em dia eu faço isso. Antes eu não fazia. Chegava um cliente cível, cliente sei lá do que, eu atendia e pensava assim, depois eu estudo, vamos ver qual é que é, eu sei mais ou menos como que faz isso, e daí eu vou vendo a tese e tal. Não dá certo, gente. O cliente sente isso. O cliente sente que você não está segura. O cliente sente que você quer salvá-lo. O cliente sente que você não sabe. O cliente sabe. Tanto é que isso retorna uma dinâmica de pagamento. Então, o que você precisa fazer? Ter um lugar de humildade, de dizer, eu tenho um parceiro que é especialista nisso. E eu falo muito sobre isso, sabe, Nara? Conexões. Nós estamos na era das conexões. Eu faço família, tem a doutora Ana que faz previdenciário, a minha sócia faz o cível e trabalho. Então, tem outros colegas que fazem penal. E a gente faz parcerias. Então, o que eu faço no atendimento sistêmico? Eu me posiciono. Eu sou e faço isso. Isso é o que eu tenho para dar para você. Então, eu recebo a pessoa e eu simplesmente recebo ela na minha alma dentro do meu escritório. Isso é um estado de empatia. Ela, até chegar em nós, né, Nara, a pessoa já ensaiou 50 vezes no chuveiro o que ela ia falar, o quanto aquilo dói para ela.
o que que ela é ali. E ela vai chegar com o quadro todo bonitinho, ela sendo a pior das lesadas e pedindo para que você salve ela. E Uhum. geralmente, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente embarca nessa e o conflito embola. E eu falo que fazer isso é pior que advogar em causa própria. Porque no fundo você está advogando em causa própria, você pega do outro para si e você fica cego. Você não consegue Nossa. estruturar. Então, o que ele Exato. fala, né? O Hellinger diz que as ordens da ajuda são a gente olhar para o cliente dessa posição de bem lá de baixo. E aí o Carnelucci fala também, eu acho que eles se conheciam, não é possível. Porque ele fala assim, ele era da Itália, de repente, né? Não sei. Mas ele fala assim, o advogado está no último degrau. E desse último degrau, ele olha para o cliente que está em cima e leva o cliente. Então, o que o Hellinger fala nas ordens da ajuda? Uau. Nós o auxiliamos, nós acompanhamos e levamos ele para um estado superior, onde ali nós o deixamos e ele cresce. Então, quando que a gente trabalha, né? Eu crio esse estado de empatia com a pessoa e através desse estado, onde eu vou ouvindo ela, onde eu vou acolhendo aqueles excluídos que ela traz, onde eu vou não tomando o lado dela, mas se ela fala mal do marido, eu imagino instantaneamente o marido ali do lado. E eu dou um lugar para aquele marido no meu coração, eu dou um lugar porque eu não sei quem tá certo e quem tá errado. Eu acabo com essa ilusão de que Exato. existe um bonzinho e uma boazinha. Eu olho para uma pessoa que tem dor e eu penso, como eu posso servir? E aí vem essa pergunta, como eu posso servir? E aí eu me pergunto se ela está... E eu sinto, porque... E você sente, né, Nara, quando você está atendendo, se aquela pessoa está aberta para eu puxar um boneco ali. Ou Exato. se ela é um empresário e ela é muito cética e ela no posicionamento dela é muito restrita, que eu digo, peraí, eu vou pegar uma folha aqui, você me ajuda a entender? Eu saio da posição de Uhum. arrogância de dizer assim, eu sei o que é melhor para você. E eu digo Exato. assim, você me ajuda a entender só para eu ver se eu consigo. E aí a gente desenha o conflito em pontinhos, ou em post-its, ou com objetos. E aí o que a gente faz quando faz isso? Gente, quando a gente olha o conflito do vizinho, a gente sabe perfeitamente, né? Aí aquele é o Aham. boazinho, essa é a coitada, aquele filho tá sofrendo, aquilo ali tinha que fazer Y, aquele X. Por quê? Porque a gente olha de fora. Quando você faz isso com o seu cliente, trazendo ele para fora do conflito, você faz com que ele veja. E aí Uhum. vocês juntos, né, Nara, olham para isso de uma forma estratégica. E você vai sentindo, você vai encaminhando aquele cliente através das ferramentas que você tem. A Nara agora está fazendo a formação de PNL, ela pode ver pelos gestos da pessoa, como a pessoa sente. É. Ela pode ver através do coaching com perguntas. Ela pode, às vezes, fazer uma constelação com uma simples pergunta. Quantas vezes o Hellinger, as pessoas sentavam do lado dele e falavam, meu tema é X. E ele nem abria o campo, ele simplesmente olhava e questionava algo que mexia na alma daquela pessoa. Então, não existe uma... Eu não gosto de falar que não existe uma regra para um atendimento sistêmico. Até a gente está fazendo o curso agora aqui da Verbo, né? Eu Uhum. sempre falo, e isso é uma fala do Hellinger também, não me sigam nas minhas palavras. Porque eu estou falando do lugar onde eu imagino a cena do meu escritório, com aquela cadeira marrom, com a Uhum. mesa aqui na minha frente, onde eu trato com os meus clientes, mas o seu escritório é de outra cor, de outro jeito, de outra forma, o seu cliente é outro. Então, Exato. né, É existem muito nuances. pessoal, igual você escolhe uma área que você vai seguir e vai ter experiências de acordo com o que você estudou, as formações que você teve, a técnica, você com toda essa parte relacional de PNL, coach, constelação, ou até gestão de pessoas, você vai trazer isso como uma habilidade de competência mesmo, relacional, que a gente não aprende. E realmente não é algo que a gente ingessa, porque a gente não vai aplicar a mesma coisa em cada cliente. E se Às vezes você uma fica, pergunta. e se você fica fixo naquele modelo, você fica dependente do mestre. E aí Aham, você fica nervoso, não consegue aplicar a técnica.
Não consegue olhar Exato. para isso, não consegue, porque você fica pensando assim, nossa, mas será que tá certo ou que tá errado? Primeiro, que no pensamento sistêmico não existe o Aham. certo e o errado. Então, quando você aprende, toma aquele conhecimento e desenvolve a sua ferramenta, gente, aí você é o melhor naquilo que ela é sua. Então, você tem toda a É confiança do mundo, verdade. né? Eu A penso que experiência mostra isso, né? Que, assim, assim, eu acho que o recurso de imagem é muito poderoso. E quando a pessoa consegue ver o que está dentro dela na imagem, aquilo é muito forte, atua. A gente não precisa nem falar nada, mas a gente pode, assim, né? Se a pessoa perguntar o que você está sentindo depois que você vê isso, e agora, o que você quer? Porque a percepção muda muito depois que você vê uma imagem. Mas realmente ter essa ferramenta você pode usar ou não. Às vezes você faz uma pergunta, assim, tá faltando alguém aqui? Às vezes só uma pergunta a pessoa muda, né? Porque assim, você tá ali para ajudar, você tá presente, você tá incorporada assim, eu sou advogada. Isso que eu quero falar também para quem está começando, porque eu conheço muita gente que veio de concurso, está vindo para advocacia sistêmica, porque acha que tem uma leveza. Eu indico o seguinte, assim, que eu passei pela mesma situação. Incorpora dentro de você assim, eu estou disponível para ajudar. Porque enquanto você ainda estiver fazendo advocacia, enquanto espera um outro concurso, isso faz uma diferença enorme. Que quando você fala assim, eu estou disponível para o cliente, eu estou aqui para te servir com as minhas habilidades, né, com o que eu posso. Gente, é assim, ó, flui. Você entra, você atrai, sabe? E assim, a gente pode começar a falar um pouco, assim, você falou que teve uma experiência ontem no escritório, eu tô querendo saber pra gente dar uns exemplos, tá? Ninguém vai comentar nome de ninguém, é mais para fins didáticos aqui, tá? Mas eu também quero depois comentar algo que aconteceu comigo essa semana e tudo que você falou aqui foi exatamente o que eu pensei. Mas, assim, recentemente você passou por alguma situação no escritório que a gente você passa assim. pode E ontem eu toda até hora, né? brinquei, porque assim, no início a advocacia são frutos, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. E agora eu estou plantando para daqui a 5 anos eu colher frutos de clientes diferentes. No entanto, há Aham. 5 anos atrás, quando eu comecei a atender, eu tinha um comportamento diferente. Então, há 5 anos não, gente. Ontem. Porque até 2 anos atrás, a gente mudou de escritório agora, esse ano. E tinha muitas questões que eu tinha interna de eu não conseguir cobrar nada. Então, assim, eu era sempre a melhor de atender, sempre adorei falar e tal. Então, fazia, acontecia pelo cliente, queria, né, salvar. Então, fazia, acontecia ali e tal, e tudo era possível. Não estabelecia limites. E Aham. tinha uma dificuldade muito grande de cobrar. Porque eu pensava assim, tá, depois eu vejo isso, quando você quiser, quanto a gente pode fazer para você. E assim, o que acontece quando a gente faz isso? O cliente, ele não reconhece o seu trabalho. Porque você não estipulou e não deixou as regras do jogo claras. De como que vai começar, o que que vai fazer, Exato. que ele tem que te pagar, que aquilo é o seu trabalho e que aquilo é o valor da sua hora. Então, tinha uma cliente já antiga que ela. O que acontecia? Casos de família, né? Ela veio e procurou. E aí, depois que ela procurou, ela desapareceu 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí, daqui a pouco, ela veio e começou a brigar, que nem eu tinha feito, que isso, que aquilo, não sei o que. E aí, o que vem? A culpa. Ai, meu Deus, será que eu não fiz? Será que eu não sou boa mesmo? Uma boazinha, né? Que eu fiz, né? O que eu Que deu fiz e errado. tal? Beleza, vamos lá, faz o processo, chama fulano, chama ciclano, atende um, atende outro, tenta reunião extrajudicial e nada do posicionamento de realmente pagar. De novo vem. E nisso eu falei, é. Só que agora eu sou outra pessoa. Agora eu sei o valor do Essa meu trabalho. transição assusta o cliente, mas pode continuar. Aí eu falei, seguinte, já foi feito isso e isso. A minha hora custa tanto. Se você quiser continuar, nós podemos continuar e é tanto. E isso vai custar aquilo que vai ser assim que vai funcionar. Ok para você? Aí eu paro de discutir com uma criança. Aí eu falo de adulto para adulto. Se você não quiser,
Ótimo. Eu não tenho como resolver o seu conflito, que não é com esse marido, é lá com o seu pai que você não superou, penso eu. Né? Não vou falar isso para o cliente, claro. Mas eu falo esse posicionamento de é assim que funciona. E quando a gente consegue falar isso, imediatamente, Nara, ela saiu da lamentação e falou assim: não, não é isso que eu tô falando. Eu reconheço o seu trabalho. Eu sei tudo que você fez. E eu quero muito continuar porque você isso. Ótimo, agora nós estamos falando a mesma Exato. língua. Só que a culpa não é dela. A culpa é minha que não me. A responsabilidade, né? Não culpa. A responsabilidade é minha de que no início do atendimento, há 3 anos atrás, né, eu dei esse espaço de ela ir e voltar quando ela quisesse, de vir, de brigar, de xingar, de não cobrar por isso. E aí a pessoa, ok, é assim que a Ana funciona. Então, quando eu falo de posicionamento, hoje é assim, qual é o valor da sua consulta? Se a pessoa perguntou qual é o valor da sua consulta, ela quer te pagar, minha querida. Você vai dizer que não quer receber? Aí ela vai embora. Ou você imediatamente estabelece uma relação onde você não está disponível para receber. Então, qual é o valor da sua consulta? É tanto, por isso, isso, isso e isso, você justifica o seu trabalho. E a pessoa paga feliz da vida. Porque, então, aí eu comecei a observar, Nara, porque nós temos uma clínica também aqui com meu esposo, onde eu atendo como psicoterapeuta. E ninguém vem na terapia ou consulta com um médico, com um nutricionista ou com a psicóloga aqui sem saber que tem que pagar. Exato. E dentro da profissão da advocacia foi criado essa imagem do advogado salvador que, no fim das contas, virou extremamente desvalorizado. Porque nessa nossa ânsia de salvar, a gente não dá bola para o dinheiro ou para o equilíbrio de troca ou para o posicionamento. E aí? E o inconsciente coletivo olha para a gente da figura de arrogância, onde nós não estamos abertos para receber. Então, quando a gente consegue se colocar nessa posição de humildade e de realmente entender que aquilo é o equilíbrio de troca do seu trabalho, que você investe nisso, que é justo você se posicionar assim, você faz o seu trabalho de uma forma mais leve também. Então, o processo, e isso a gente teve que falar, o processo é seu, eu tô aqui para o que você precisar, eu vou te acompanhar nisso. Exato. Mas você tem o interesse de resolver essa demanda. E eu percebo que isso e aquilo é para o outro. Pronto, resolveu o problema. Então, assim os dois estão iguais. E a gente fica do lado do cliente acompanhando ele. Então, é um posicionamento que eu tive dificuldade, eu falo aqui. E eu sei que muita gente que fala sobre isso, dos honorários. Né? E que é extremamente importante. A gente precisa se posicionar, gente. Não tem nada de errado nisso, tá? Se é algo que é incômodo para você, percebe se não tem uma dinâmica interna sua em relação ao dinheiro. Né? Porque é um equilíbrio de troca. O Hellinger fala sobre isso. Né? O dinheiro é o leite materno da vida. Então, se eu estou ali, ele lida com a minha sobrevivência. Se eu tenho para dar, eu dou, logo eu recebo. Então, existe a satisfação pessoal que não compensa, não tem pague dentro da advocacia sistêmica. Não tem. Porque os resultados são incríveis. Incríveis, gente. Eles não afetam só o cliente, mas a família do cliente, as pessoas, e aquilo vem outros clientes. Então, com essa pandemia, eu comecei a observar que também nós não precisamos mais de algo fixo, de um escritório pronto, de algo. É você, advogado. Exato. Você é advogado onde eu penso você isso. for. Você é advogado na fila do banco, na fila do mercado, você é advogado em casa, você é advogado no celular, você consegue fazer o que você precisa de onde você estiver, porque você é. Só que é isso que você falou. Primeiro eu tenho que introspectar que eu sou advogado. Porque se eu estou advogado, pensando num concurso público, se eu sou advogado e tenho raiva da minha profissão, se eu sou advogado Exato. e falo, o advogado não é valorizado, o advogado morre de fome, se eu sou advogado, eu não tenho clientes. Os clientes não confiam em mim. Eles não vão até mim. Então, primeiro, de tudo, o meu posicionamento. Eu sou advogado e eu sei o que eu faço. Né? E aí, eu entro num estado de empatia. Você conduz, né, o seu
a sua profissão, você que conduz. Você tem o seu jeito e você fala, ó, eu trabalho dessa forma. Porque o cliente tenta sempre falar assim, não, mas eu tava até passei no grupo um cliente que falou para uma advogada assim, doutora, você precisa assinar. Eu já fiz tudo, peguei no Google o modelo, você vem aqui e assina. Então, assim, existe alguns clientes que querem comandar a forma como você atua. Né? Você falou várias situações que você falou que dinheiro realmente é uma coisa que para nós que temos essa consciência assim da necessidade de olhar para ele, de incluir, de entender o valor, para o advogado sistêmico é uma mudança no mercado de alguma forma e pode sentir essa dificuldade. Eu vou comentar três coisas assim que eu senti dificuldade. Eu queria aplicar isso, essa questão de cobrar de qualquer forma. Que eu falo assim, gente, eu cobro e pronto, acabou. E eu tenho uma vez assim, muito prática, eu sou bem prática. Então eu falava assim, então, é X. E aí eu falei, gente do céu, eu não tô sendo nem um pouco empática com a pessoa. O meu atendimento humanizado, ele tem que começar no primeiro contato que o cliente tem comigo. Eu não estava sendo nada humanizada. Eu pensei assim, na hora que ele entrar no escritório e me pagar, eu vou começar a ser humana. Eu parei para olhar para isso. Entendeu? Aí eu falei assim, não, peraí, calma. Vamos olhar assim, porque assim, a advocacia não precisa ser só missão de vida e também não precisa ser só questão de dinheiro. Mas aí eu comecei a olhar e veio, peraí, vamos lá, vamos ajustar aqui, internaliza que você tá para ajudar, que você tá servindo a pessoa tá vindo numa condição, ela não conhece, isso é novo para ela, porque ela já vem, chega já passa para você o problema. Existe uma questão de educar o cliente. Beleza, eu já dei uma ajustada. Outra coisa foi que você falou. Quando a gente começa a entender o pensamento sistêmico, a gente começa a mudar. E a gente tem clientes antigos e novos. Esses clientes antigos é uma complicação de mudar, assim, agora eu estou atuando dessa forma. Né? Porque assim, a pessoa está acostumada de um jeito e do nada você fala assim, agora eu estou cobrando. Né? Eu vejo uma dificuldade dos clientes passarem por isso, nessa mudança, né? Mas o que eu percebo? Mesmo sendo difícil, criança gosta de limite. A criança dela quer limite. E quando você fala assim, não, e aí você começa a ver, além da criança dela, o adulto, gente, não fica preocupado. Você vai conseguir ter essa conexão com o adulto. Por mais que a pessoa esteja muito, né, com uma situação difícil, se você quiser uma conexão de adulto para adulto, você vai conseguir. Né? A gente tem que passar esse medo de achar assim, nossa, se eu falar isso para ela, ela vai espernear. Não, peraí, mas a criança dela quer limite e ela tem um adulto Assim, aí. quem tem medo de se posicionar com o cliente não é a criança do cliente, é a nossa. Exato. Se eu tenho medo de me posicionar com o cliente, o medo e a culpa são sentimentos infantis. Então, se eu tenho medo de me posicionar de adulto para adulto, o problema não está no cliente, não. Está em mim. Porque muitas vezes ele quer e ele sabe, no entanto, é eu quem falo outra coisa. Sou eu que emaranho o problema, sou eu que crio um problema ainda maior em algo que pode ser resolvido. Né? Então, de novo, nosso posicionamento. Né? E você pode aplicar a visão sistêmica e ser sistêmico, né? E trabalhar um atendimento humanizado sem nem falar que você é advogado sistêmico se você não quiser. Né? Porque você simplesmente atua. Exatamente. Eu vejo muitos advogados sistêmicos que não sabem o que é direito sistêmico. Eles já fazem isso. Eles já avisam, eles estão a serviço da Exatamente. paz. Eles querem a reconciliação. Eles optam pelo melhor, pela boa solução para todos. Eles se posicionam, sabem o valor do seu trabalho. Né? Já não litigam mais. E é bacana a gente falar da redação também, né, Nara? Da forma com que eu vou se... Assim, gente, não é só extrajudicial. Tem que fazer processo. Ontem eu estava fazendo uma inicial de divórcio aqui. E dentro desse inicial, em vez de eu falar aquele relatório imenso que a gente aprende na faculdade de uma novela mexicana de tragédia, do como aquela pessoa é ruim, de quanto aquilo ela sofreu, fez a outra sofrer, que abandonou os filhos. Por que você não fala do que foi bom? De que durante aquele tempo eles constituíram uma família, que eles tinham sonhos em comum, que por questões da vida e questões pessoais eles não conseguem mais estar juntos. No entanto, ela tentou uma tentativa extrajudicial, não conseguiu, percebe-se que existe uma mágoa entre o casal, mas não entra na baixaria, na briga. Exato.
Você Não encaminha perpetua o aquilo, conflito, né? você peticiona aquilo de uma forma que a pessoa que vai receber, ela, na hora, né, ela tem duas opções. Ou ela lê e ela entra nesse estado de empatia porque ela viveu aquilo, gente. É a história dela, ela sabe que ela foi feliz um dia. E se o outro reconhece, imediatamente ela tem uma petição de reconhecimento, ela não vai armada. Ou Exato. se você Nossa. vai lá e esculacha na petição inicial para impressionar o juiz, né? Que o juiz perceba um é outro terceiro, assim como você. E aí você tá falando de terceiro para terceiro e as partes ficam aqui sem entender nada. Brigando ainda, a serviço da gente. Né? Que muitas vezes acontece. Então, se você vai lá e fala horrores na inicial, você está prejudicando seu próprio processo. Você está E o prejudicando cliente lê, né? a Depois e resolução fala do assim, cliente dele. você pegou a meia história e fez desse jeito, né? Então, não só pelo cliente nosso, porque às vezes eles querem mesmo brigar, né? Eles querem que a gente escreva aquilo. Mas assim, você pode de uma forma inteligente, fora do conflito, e aí por isso que a gente fala que a advocacia sistêmica ela é estratégica, porque você filtra. Comunicação não Nossa, violenta. exato. A pessoa fala que odeia o outro e você fala que você entende que através do ódio ela tá triste, você fala ela está triste. E aí você consegue Aham. o conhecimento da outra parte. E aí a gente tem um diálogo entre os colegas muito mais saudável, né, Nara? Muito mais, né, Excelente. consegue não agredir o outro colega, porque muitas vezes as petições viram um jogo de ego entre os colegas. E aí isso dificulta. Então, quando a gente fica do lugar de igual para igual com o colega, olha para a parte e não para impressionar o juiz, e a minha redação dentro de um processo judicial é diferente, gente, vocês encaminham. Porque vocês sabem Você da conduz. funcionamento. Quando você tem essas formações, tudo que você vai adquirindo, você consegue conduzir, né, o processo da sua maneira. Eu estou fazendo uma contestação que é isso que você falou. A pessoa entrou com. A advogada está emaranhada com uma síndica, porque elas são amigas, e ela escreveu um monte de coisa, né? Entrou com uma ação que pode dar uma sucumbência para essa pessoa, para a síndica, e ela já falou assim: não tem interesse em audiência de conciliação. Quando eu conversei com a cliente, eu falei assim: ó, existe uma possibilidade de ter um acordo, pode ser não agora, mas eu falo para ela: ó, tem três caminhos. Pode ser que tenha uma sentença desfavorável, pode ser que você ganhe e tem uma chance de você fazer um acordo. Eu acho importante informar isso, porque assim, tem gente que não acha que tem acordo no judicial, né? E aí eu tô lá redigindo e falei assim: temos interesse na audiência de conciliação. A cliente não foi consultada para ter um diálogo, para resolver isso de forma extrajudicial. Eu estou mostrando que ela tem uma outra opção de resolver esse processo. Né? Você não precisa entrar naquela coisa assim, ah, você que não presta, você que não sei o quê. Gente, o processo não é seu, as coisas não caminham como a gente acha que caminha. Não é ser neutro, porque nós temos que ser parciais com a situação do cliente. Mas a gente sabe que pela experiência de profissão, que as coisas mudam assim, né? Cliente que volta com o marido, filho que do nada na audiência volta a falar com o pai, não quer pensão. Então, assim, não está no nosso controle tudo, mas a gente pode tentar fazer uma condução que leve a uma solução do conflito, porque igual, acho que, não sei se foi você que falou, ninguém quer ficar 3 anos, 2 anos no processo, ninguém tem esse projeto de vida. Né? Ninguém quer pensar assim, nossa, lá em 2020 eu vou ficar com 5 processos. Porque é assim, né? É praxe, né? Todo mundo faz, eu quero entrar A também. gente não Ninguém faz sabe isso. o É que algo vai ser que. amanhã. Né? O Exato, que vai não ser amanhã? Vai sabemos. estar E bandeira nós. vermelha, preta, vai ter lockdown, não vai ter, vou estar onde? Né? Vou ter coronavírus, não vou estar o quê? Gente, você acha que as pessoas têm 5, 10 anos para aprender um processo de divórcio? Não tem, a gente não sabe mais. E, Não. sério, dia 15 de julho, Nara, saiu um projeto de lei que o Congresso trouxe. Não sei se você viu, autorizando que os advogados Nossa. façam conciliações do juizado especial civil, as audiências, né, as conciliações dentro dos escritórios. O que é isso? Se não o judiciário Não, eu não dizendo vi. que os Ah, advogados eu vi. podem ingressar diretamente em contato com o outro advogado da outra parte, fazer as composições
dos juizados especiais cíveis, dentro das questões patrimoniais, dentro dos escritórios. O que eles estão dizendo? Gente, nós estamos aqui somente Excelente. para fiscalizar e homologar. Parem com isso e retomem a profissão de vocês de volta. Porque o que a Exato. gente fez? A gente fala que existe morosidade, briga com o judiciário, diz que a culpa é dos magistrados, mas quem? Magistrado não escreve petição inicial, gente. Não. Vamos voltar para a nossa autorresponsabilidade. Quem congestionou? Se o cliente quer terceirizar, a gente também terceirizou. E agora está tendo a possibilidade da gente simplesmente ser advogado. E fazer o que eu vim Exato. fazer desde o início da faculdade. Poder falar e ligar para a Nara e minha colega e dizer, olha só, Nara, eu tenho esse caso. Você está com ele também. Quem sabe a gente viu isso, aquilo, aquilo outro. Vamos estruturar algo. O que nos Estados Unidos já é extremamente normal. A gente só vai para o tribunal depois que tenta conciliações extrajudiciais dentro dos próprios escritórios. Negociações, arbitragens. As grandes empresas estão investindo nisso. Você acha que um grande empresário tem dinheiro e tempo para ficar dentro do judiciário esperando 5, 10 anos algo se resolver? Então, gente, Não. né, as famílias não têm, as empresas não têm tempo. Então, o que a gente precisa trazer? Ferramentas para esses advogados. Primeiro, incorpora a visão sistêmica. E visão sistêmica não é ferramenta. Né? Segundo, ferramentas de negociação, de estratégia, né, de oratória, onde você vai conseguir encaminhar o seu cliente com uma equipe multidisciplinar, talvez dentro da advocacia colaborativa. E aí você vai achar o melhor lugar para você e todo dia vai ter algo novo que você vai conseguir trazer. Então, com os atendimentos online, a gente está fazendo atendimento de constelação para tudo quanto é lugar nesse mundo e atendimento de clientes em processo de divórcio de Minas, com videoconferência. Legal. E aí o que acontece? Tem uma advogada sistêmica daí que também falou, Ana, vamos trabalhar junto? Vamos. Aí a gente conversa com uma parte, conversa com a outra. Através de videoconferência, as pessoas estão em casa. E essa é a nossa realidade, né, Nara? É assim que vai funcionar daqui para frente. Então, quando a gente... Exato. É tudo nisso, sabe? Eu sou advogado. E eu tenho orgulho da minha profissão. Eu amo o que eu faço. E eu estou disponível a servir. E aí eu me ocupo desse lugar. E desse lugar eu tenho Isso. entende? Então, para mim, assim, advocacia sistêmica é isso. É me ocupar do meu lugar. Né? E através desse lugar eu tenho que dar. E poder reconhecer. O meu esposo, esses dias, teve algumas questões que ele tinha que fazer aqui de direito médico. E eu falei assim, eu não sei fazer. Vamos chamar um colega. Antes, a Tem boazinha uma amiga talvez minha que é aqui de pensasse, direito médico. né? Talvez Eu a boazinha... adorei isso que você falou. Então, assim, não sei. Oi, olha Esse negócio só. também de escolher uma área, eu acho que fez muito sentido, porque justamente para quem trabalha numa área no interior, quer ser né, multi áreas, assim. E às vezes isso prejudica-se. Eu, nesse momento, assim, eu sou trabalhista, então eu tô mais focada no trabalhista nesse momento, e eu sei que ali flui para mim, eu tenho muito prazer. E agora eu tenho feito parcerias também em outras áreas com colegas, e que tem sido muito mais leve, porque é uma troca que aos poucos eu vou crescendo, etc. Mas saber o nosso lugar também, não que seja fixo, né, gente? Mas a gente dar a César o que é de César, né? Vamos contribuir para o cliente, porque alguém que tenha mais especialidade vai ser melhor para o cliente. Aí, ó, a Núbia, ela é do direito médico. A gente tem 2 minutos para acabar. Olha, A gente conversou já vou te tanto, chamar aí. não deu nem para perguntar as coisas. A gente está conversando aqui, mas é isso, porque a gente sente essa necessidade de trocar experiências, de saber como que a outra está passando, porque é um processo, viu? Você estava lá em 2013, aí só em 2018 que você fez se fortaleceu ao ponto de falar, eu sou sistêmica, etc. Então, gente, tem um prazo, tem um processo, vai curtindo, vai se especializando, vai aplicando aos poucos. Eu vou deixar você falar o final aí, o 1 minuto que está faltando. Não sei se você quiser voltar também, a gente finaliza melhor. Mas você que sabe. Bom, gente, fico aberto aqui, até tá tranquilo, a gente pode voltar também. E, assim, é muito isso que a Nara falou, não se prendam.
Se você sente que você é sistêmica, que você consegue fazer isso, ótimo. Né? Só que existem, claro, limites, porque existe uma diferença entre você advogar sistemicamente, beleza, e você ser terapeuta. Que aí eu tô lidando com a saúde mental dos meus clientes. Aí eu tô Isso. fazendo um buraco muito maior. Então, advocacia sistêmica é uma coisa, direito sistêmico, práticas sistêmicas, constelação familiar é outra coisa. Então, muito cuidado, né? Porque a gente tem responsabilidade, tá? E Exato. como a própria se fala muito na advocacia sistêmica, o nosso nome estampa o escritório. Se você tem uma empresa e ela não dá certo, você vai testar alguma coisa, você testa, não dá certo, você fecha, abre outra, né? Não sei, não tem como trocar de nome. Então, o advogado Uhum. é advogado. É o sobrenome dele que tá ali. Então, Entendi. faça como se fosse para você da sua alma. Entregue o